Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Lesquizinski e você está no canal Tai Tips. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Esse foi o penúltimo livro publicado pela autora antes da sua morte, mais precisamente no ano de 1972. O meu livro é da editora Nova Fronteira e é uma edição simplesmente maravilhosa. Ele é em capa dura e as cores dele são magníficas. Aqui a gente tem um penhasco desenhado, não sei se vocês conseguem ver muito bem, que é onde vai acontecer o grande crime do livro. Esse livro também é muito especial porque ele conta com a participação ali, além do detetive Hercule Poirot, também da senhorita Ariadne Oliver. O Hercule Poirot eu acho que já dispensa apresentações, ele é o mais famoso dos detetives da Agatha Christie. Ele é muito conhecido pela certa arrogância ali que ele tem, por se achar o grande inteligente, o grande sábio, porque ele resolve todos os crimes que lhe são designados. E a senhorita Oliver é uma famosa escritora de romances policiais. Além de ser escritora, ela também ocupa ali um lugar de destaque na sociedade, sendo, portanto, constantemente convidada a eventos. Contudo, ela não gosta muito de ir para essas festas, esses coquetéis e tudo mais, mas nesse em especial ali, que vai ser o primeiro cenário do livro, ela é a escritora homenageada, ou seja, dificilmente ela conseguiria escapar de ter de ir nesse lugar. E aí ela está lá nesse almoço de homenagem para ela, conversando com alguns fãs, com algumas mulheres ali. Quando uma senhora um pouco mal educada, diga-se de passagem, pega a Ariadne ali, leva ela para um canto e diz que precisa urgentemente conversar com ela. Essa senhora diz que procurou a Ariadne Oliver por dois motivos. Um, por ela ser escritora de romance policial e, portanto, entender desse assunto de investigação, de detetive, de crime. E outro, porque a Ariadne, ela tem uma afilhada, a Célia. E essa mulher gostaria de saber o que teria acontecido com os pais de Célia. Mais precisamente, ela queria saber se foi o pai que matou a mãe ou se foi a mãe que matou o pai. Sabe-se que Célia perdeu seus dois pais num trágico ocorrido lá muitos anos atrás, quando eles foram encontrados à beira de um penhasco, ambos sem vida, um corpo ao lado do outro e a arma do crime ali no local. Não havia, assim, motivos para que um matasse o outro, porque eles tinham um casamento extremamente feliz, eles se davam muito bem um com o outro, não havia ali muitos vestígios de possíveis traições, possíveis mentiras ou segredos, e também ninguém tinha, assim, um motivo para matar os dois. Nada foi roubado da residência, nenhum furto, então também eles descartavam ali uma possibilidade de um assaltante. Na época, que também não tinha assim, um sistema de investigação muito completo, ficou ali encerrado esse crime, crendo que foi na verdade um pacto ali de suicídio, que um dos dois teria matado o outro e se matado em comum acordo, ou seja, eles estariam de acordo em se matar, cansaram ali de viver, algo teria ocorrido nesse sentido. Mas ninguém nunca soube ao certo realmente se foi isso, e também ninguém soube quem é que foi que matou quem. E aí essa mulher perguntou ali para Ariadne se ela sabia, devido a ela ser madrinha da Célia. É claro que a escritora só comentou que não, ela não sabia nada a respeito, sabia apenas o que todo mundo tinha também conhecimento e se retirou logo no local. Posteriormente, ela descobriu que essa mulher é, na verdade, a mãe do namorado da Célia e que a Célia e esse namorado dela estariam pretendendo se casar. Aí ela pensa que talvez o motivo da mulher querer saber quem matou quem seria ali a questão do casamento. Provavelmente ela deveria ter pensado que se foi a mãe da Célia que matou o pai, por algum motivo a Célia teria uma tendência ali a matar o filho dela. Foi assim a questão mais próxima do que ela pensou que poderia ser o motivo. Que também não era nada razoável, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas foi o que a Ariadne pensou. Só que, como uma bela escritora de romance policial, ela foi tentar descobrir se era isso mesmo, porque a curiosidade é ainda o que move ali o investigador, o detetive. E então ela foi procurar o seu grande amigo, o Hercule Poirot, que é um detetive super respeitado e que ali trabalha com ela em alguns casos, e convidou ele para tentar desvendar esse mistério juntamente a ela.
E aí o Hercule, ele tem alguns contatos na polícia, na investigação, vai movimentando, e a Ariadne, ela tem um contato familiar, pois afinal ela é a madrinha da Célia. Então ela vai investigar algumas pessoas que trabalhavam na casa, ou alguns parentes, a própria Célia, vai conversar com várias pessoas que tinham conhecimento da vida ali dessa família. E é justamente nisso que vai se remeter o título Os Elefantes Não Esquecem. Por quê? Porque há um ditado muito famoso na Inglaterra que traz justamente essa temática de que os elefantes, eles têm uma memória muito boa. Tanto que a senhorita Ariadne, no momento nesse livro, ela até retoma uma história de um elefante que foi muito maltratado por um homem, e aí anos e anos e anos depois, esse elefante, ele tem contato com esse homem por acaso, e aí o elefante, ele enche-se de água e joga toda essa água nesse homem para se vingar dos maus tratos que ele recebeu há anos atrás. O homem nem mais se lembrava de que aquele era o elefante, que ele tinha feito alguma coisa, mas o elefante nunca esqueceu, porque a memória de um elefante é realmente muito, muito, muito forte. A Ariadne, ela diz que há pessoas que têm memória igual à dos elefantes, ou seja, pessoas que conseguem se lembrar de detalhes que ninguém mais percebeu, de situações inusitadas, ao mesmo tempo que lembram de situações totalmente corriqueiras que ninguém mais lembraria. E aí ela vai recorrendo a esses elefantes. Eu achei muito legal a maneira com qual ela vai trabalhando ali com cada um deles. Outra coisa que eu acho importante destacar é que esse livro faz várias referências ao livro Os Cinco Porquinhos, que inclusive está aqui. Pronto, peguei ele. Então o meu livro Os Cinco Porquinhos é esse aqui. Ele é da editora Globo Livros. Ele também tem umas cores muito bonitas. Eu sou apaixonada por essa diagramação dessa editora. E esse é um livro muito rico, porque o Hercule Poirot, ele vai atrás do crime que aconteceu assim há anos atrás, e ele consegue resolver mesmo assim. E aí o livro Os Elefantes Não Esquecem é um livro que vai ter uma temática bastante parecida, porque o Hercule, ele também vai tentar resolver um crime que aconteceu anos atrás. Por isso que esse livro menciona muito esse. Só que o que acontece? Além do livro Os Elefantes Não Esquecem, mencionar o livro Cinco Porquinhos, ele dá um spoiler, ele conta quem era a assassina ou o assassino desse livro. Então, se você não leu nenhum desses dois livros, eu recomendo que você leia Os Cinco Porquinhos primeiro, porque aí quando você lê este daqui, você já vai saber quem matou neste aqui, e aí você não vai sofrer com o spoiler. Quando eu li Os Elefantes Não Esquecem, eu já tinha lido Os Cinco Porquinhos, então eu fiquei tipo, peguei essa referência aí, tô de boa. Mas se eu não tivesse lido, eu ia ficar bem chateada, porque seria um livro que eu iria ler não com tanto entusiasmo, porque eu já saberia quem é que matou afinal, né? Prosseguindo, a Ariadne, ela vai conversar ali com esses elefantes e com a própria Célia, como eu já mencionei anteriormente. E ela vê que a Célia tá realmente interessada em casar com esse menino e também o menino interessado em casar com a Célia. Então ela também é tocada, a sensibilidade dela desperta, porque ela quer ajudar nessa história de amor, ela quer decifrar esse mistério, porque a própria Célia revela a ela que ela não sabe se realmente quer casar nesse momento, devido a esse assombro que ela carrega com a morte dos seus pais. Quando os pais da Célia morreram, a Célia e o irmão dela, eles não estavam em casa, eles estavam internados em outros países, ou seja, bem distantes ali do local do crime. Então também a gente sabe desde o início que não poderia ter sido eles. A gente vai ter a descrição ali dos personagens muito remotos que vão estar ali presentes, como o jardineiro, a cozinheira. A gente também tem algumas informações ali que parecem ser pistas, como por exemplo a questão da senhora, dona da casa, né, que é encontrada morta, que tinha um costume muito bizarro de usar perucas. Então ela tinha várias perucas ali e quando ela foi morta, foi encontrada com uma dessas. A gente vai ter ali uns detalhes sobre essas perucas que parecem ter a ver com o desfecho do crime, se vão ter a ver aí, não sei. Essa senhora também tem toda uma questão muito mística por trás dela, porque ela tinha uma irmã gêmea e os comportamentos dos gêmeos chamam muito a atenção. O Hercule Poirot vai mencionar alguns casos ali de gêmeos que tinham um comportamento muito bizarro, no sentido de se parecerem bastante, de terem uma vida muito semelhante, mesmo
morando extremamente longe um do outro, então também vai ter um debate ali. São várias questões que vão sendo levantadas ao decorrer do livro, que vão te chamando ali, porque tudo é muito interessante. Desde a história dos elefantes até esses quesitos meio misteriosos que ela traz, são coisas bastante ricas. E o final da história é muito legal, porque Hercule Poirot, ele revela, não é nem mistério, né, gente, que ele vai revelar, a gente sabe que ele desvenda tudo que vier, mas ele revela isso com muita magnitude, porque afinal ele foi atrás de um crime que tinha acontecido há anos atrás. Então ele desenterra lembranças, ele desenterra todo um crime e ele traz as respostas que os personagens tanto desejavam. Eu queria, assim, super enaltecer o trabalho desse tradutor. O tradutor desse livro é o Newton, ou Newton, não sei exatamente como pronuncia, Goldman, porque eu acho que os tradutores merecem ser mais enaltecidos, ainda mais quando eles fazem uma tradução tão perfeita que consegue trazer a gente realmente para esse local do crime, pelas escolhas certas das palavras, manteve todo o clima da história, toda essa cultura inglesa. Outro aspecto que eu achei interessante mencionar é que aqui na parte de trás do meu livro tem um comentário da Louise Penny. Os livros de Agatha Christie são, a um só tempo, romances policiais maravilhosos e estudos sobre diferenças e antagonismos, e até hoje os adoro. Não ouse subestimá-los. Eu acho que a Louise Penny resumiu muito bem a obra da Agatha Christie nesse comentário. E a Louise Penny, para quem não sabe, é uma escritora canadense também de literatura policial, que vem ocupando cada vez mais um espaço de destaque aí. A Louise tem ali o inspetor dela, que vai lembrar um pouco o Hercule Poirot, que é o inspetor Armand Gamache. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha do livro Os Elefantes Não Esquecem. É um livro que eu super recomendo, e principalmente se você for viajar, leia ele em uma viagem, assim, no ônibus, que você vai entrar muito nessa história. E se você gostou do vídeo e quer ver mais resenhas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.